Esporte UESB de volta, já mandou a sua sugestão de pauta, o seu comentário, o seu abraço? Ainda não? Não perca tempo, entre em contato com a gente através do nosso endereço esporteuesb@uesb.edu.br. Faz tempo que eu não passo meu Twitter, né? Passa pro pessoal acompanhar. De vez em quando eu estou acompanhando alguns jogos. Ontem mesmo eu falei muito de Fluminense e de Vasco durante o jogo do Vasco da Gama contra o Náutico. Samara Dias, nós vamos falar de um esporte que faz tempo, viu, que não falamos aqui no Esporte UESB. Pois é. E é um dos esportes mais praticados da nossa região, nosso estado principalmente. E é um esporte que eu já pratiquei muito na minha vida e já dei demonstrações aqui no Esporte UESB de que eu pratiquei e pratico sim, e é uma coisa que eu gosto muito, que é a capoeira. Nós tivemos em Vitória da Conquista esse final de semana o 3º encontro de arte capoeira que você confere agora. Ao som de birimbau e muita música, foi iniciada uma roda de capoeira de Angola do 3º Encontro Nacional de Arte Capoeira. O batizado é quando o aluno entra pela primeira vez na roda de capoeira como mestre de capoeira e recebe o seu título e o seu apelido. E as trocas de graduações são para aqueles alunos que já tinham outras cordas e vêm treinando ao longo dos anos para ir trocando suas graduações. A Associação Cultural e Artesanal Arte e Movimento Capoeira reuniu capoeiristas de diversas cidades do interior da Bahia que expressaram a cultura brasileira da capoeira nos diversos movimentos. Para que o aluno tenha essa formação, lógico, os ensinamentos são muito rígidos, muito rigorosos, porque tem os fundamentos, as tradições da capoeira. Desde quando o aluno aprenda aqui dentro a questão da ética, dos princípios educativos, até a sua formação a um professor de capoeira. Ele passa por toda a avaliação durante esse período e na sua formação estudantil também sobre a história da capoeira, até ele obter essa formação como professor de capoeira ou até mestre. Um dos momentos mais importantes na prática da capoeira é o batizado, sendo expressado pelos movimentos realizados na roda entre alunos e mestres. Treinamento duro, mas legal, eu busquei muito e hoje eu consegui chegar na graduação que eu cheguei, com muito esforço e treinamento. Estou orgulhoso disso. Durante o ritual do batizado de capoeira, os alunos são graduados através da troca dos cordões que simbolizam as riquezas naturais do Brasil. A capoeira é uma expressão brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música, sendo desenvolvida principalmente no Brasil por descendentes de escravos africanos. E das rodas de capoeira, nós vamos para os gramados do Campeonato Brasileiro Séries C e B. O Santa Cruz é o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. O ano de 2013 ficará marcado na história do Santa Cruz como o início da redenção e ainda como a consolidação de mais um ídolo, Flávio Caça-Rato. A conquista do primeiro nacional do clube veio com a vitória por 2-0 diante do Sampaio Corrêa neste domingo, no Arruda. E na Série B, além do campeão Palmeiras, mais 3 equipes disputarão ano que vem na elite do futebol brasileiro. O Chapecoense, pela primeira vez na história, conquistou uma vaga na Série A. E o Sport e o Figueirense retornam à principal série do Campeonato Brasileiro. Tá aí, vamos por partes. Primeiro, merecido e muito merecido o Sport voltar à Série B. E o lugar dele não é lá. O lugar dele é na Série A, por ter uma torcida e uma história que o empurram. O Mundão do Arruda, como é conhecido o estádio do Santa Cruz, é uma coisa linda de gente torcendo enlouquecida por seu clube, independente de série, seja na A, seja na B, seja na C ou na D. Já deu demonstrações de grandeza neste esporte. E que estrela tem o tal de Flávio Caça-Rato. Mais uma vez entrou e resolveu. Ele é reserva deste time do Santa Cruz, que tem como reserva também Denis Marques. Você flamenguista deve lembrar dele. Você que gosta do Atlético Paranaense também. Denis Marques é reserva do Santa Cruz junto com o Caça-Rato, mas quem entra e decide é o Flávio Caça-Rato. Série B, uma curiosidade. O Palmeiras campeão, o Chapecoense subiu, o Sport subiu e este final de semana, depois de mala branca, mala preta, briga com o Bragantino, dispensa jogador, não dispensa, o Figueirense só empatou com o Bragantino. O Icasa e o Ceará
tiveram a oportunidade de, ganhando, estarem na primeira divisão. Mas o Ceará perdeu dentro de casa por 3-0 para o Joinville. E o Icasa perdeu para o Paraná fora de casa, dando assim a oportunidade do Figueirense subir com apenas um empate. A curiosidade é que, caso o Criciúma não caia, Criciúma, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, não caia, nós teremos pela primeira vez na história do futebol brasileiro 3 times de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Imagine só, se cai Fluminense e Vasco, é uma grande probabilidade disso acontecer, nós teremos 2 times do Rio e 3 times de Santa Catarina. Vai ser um samba do crioulo doido no Campeonato Brasileiro, Samara Dias, que veremos agora a classificação e os jogos do último final de semana. Penúltima rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro empatou com o Fluminense em 2-2. O Corinthians empatou com o Internacional sem gols. O Cruzeiro perdeu para o Bahia por 2-1. O Criciúma perdeu para o São Paulo, 1-0 no placar. A Ponte Preta perdeu para a Portuguesa, 2 para a Lusa, 0 para a Ponte. O Vitória ganhou do Flamengo, 4-2 para o time baiano. O Vasco ganhou do Náutico, 2-0. O Coritiba ganhou do Botafogo por 2-1. O Santos também ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. E o Grêmio ganhou do Goiás por 1-0. Bem, a classificação, o Cruzeiro, claro, já levantou a taça ontem, 75 pontos, o Grêmio assume a segunda colocação com 64 pontos, o Atlético Paranaense está agora em terceiro com 61, o Goiás com 59 pontos assume a quarta colocação, o Botafogo com 58 pontos é o quinto colocado e o Vitória também tem chance de ir para a Libertadores, está na sexta colocação com 58 pontos. Bom, lá embaixo na tabela, o Flamengo e o Bahia respiram aliviado, cada um com 48 pontos. A Portuguesa está em 13º lugar com 47. O Internacional é 14º com 47 pontos também. O Criciúma está em 15º. O Coritiba com 45 pontos está em 16º. O Vasco é 17º. O Fluminense é 18º com 43. A Ponte Preta é 19º com 36. E o Náutico é 20º com 17 pontos. Tá aí, Campeonato Brasileiro, e o Bahia deu uma talisca na festa do Cruzeiro. Isso mesmo, quis brincar com o menino Talisca que fez o segundo gol do Bahia. Que festa tricolor, que festa, que bom, graças a Deus o Bahia está na primeira divisão do ano de 2014, independente de resultado. Na próxima rodada joga relaxado, mas eu sei que grande parte do Brasil vai torcer e muito para o Bahia poder jogar bem e sério contra o Fluminense, para quem sabe rebaixar o tricolor carioca, atual campeão brasileiro de 2012. A briga pela Libertadores ficou boa, uma vez que Atlético Paranaense, Goiás e Botafogo não venceram seus jogos. E o Vitória chegou e pode conquistar essa vaga, sim, mas joga com o Atlético Mineiro lá no Independência, no jogo de despedida do Galo, que vai viajar logo na segunda-feira para o Marrocos para jogar o Mundial. Lá embaixo, a coisa está muito embolada. Nós temos diversas combinações de times que podem cair. Lembrando que Náutico e Ponte Preta já caíram. Era uma vez Série B 2014. Poderemos ter 2 cariocas caindo pela primeira vez na história. 2 dos grandes cariocas seriam eles Fluminense e Vasco da Gama. Todas as combinações, temos 6 combinações de times rebaixados. Em apenas uma delas, o Fluminense não entra. Seria a combinação que teria Vasco e Coritiba. Mas todas elas têm os 2 times cariocas. O Vasco vai ter que jogar a vida contra o Paraná em Joinville. O jogo não vai ser na Vila Capanema, onde o Paraná está mandando os seus jogos ultimamente. Teve uma punição e vai jogar fora do estado do Paraná. O Fluminense tem que jogar contra o Bahia e tem que torcer muito. O Vasco também tem que torcer muito. Estão em situações razoáveis. Coritiba e Criciúma só dependem deles mesmos
para escaparem e permanecerem na Série A do Campeonato Brasileiro em 2014. Ou seja, pontos corridos tem o campeão já definido há muito tempo, mas ainda sobra muita emoção para a Libertadores e, claro, para o rebaixamento. Samara Dias, alguma perguntinha? Tem sim, senhor, que eu vou fazer em nome de todos os vascaínos, porque aquele gol do Criciúma foi horrível, Alvino. Todo mundo, até que não entende muito de futebol, viu que aquele gol foi irregular, que ele estava muito adiantado. Explica aí pra gente se essa vitória, o único gol irregular do Criciúma sobre o São Paulo, vai prejudicar muito o Vasco. O gol foi irregular, uma vez que estava em impedimento. A gente não precisa nem discutir se foi ou não falta, porque se houve o impedimento, a falta não existiu ou deixa de existir, né? A falha foi grotesca da bandeirinha, Catiúcia, se eu não me engano o nome dela, foi grotesca, foi uma falha enorme, né, em cima de um time que busca aí não cair para a segunda divisão, que é o Criciúma. Invertendo, né, as teorias de conspirações que dizem sempre que a arbitragem ajuda os maiores, né? Nesta tendência seria o Vasco ajudado e não o Criciúma. Inverteu aí esta ordem das coisas que tanto se fala dessa teoria da conspiração. O importante foi 1-0, valeu o gol, tá valendo. Criciúma e prejudicou o Vasco. Criciúma tem 46 pontos e só depende de um empate na última rodada. E o que eu faço com essa bandeirinha agora? O que a gente faz? O que a gente faz com ela? O Criciúma só depende de um empate da última rodada para permanecer na Série A. Porém, ele joga contra um Botafogo que precisa desesperadamente da vitória para tentar salvar um ano. Se o Botafogo não estiver na Libertadores, vai ser um ano extremamente horrível para o Botafogo, que permaneceu 26 rodadas no G4 e agora está fora e pode continuar fora, vai jogar a vida contra o Fluminense, contra o Criciúma, ou seja, torcida vascaína, Botafogo e Bahia. Toda para o Botafogo, para o Bahia, não me lembro agora com quem que o Coritiba joga na última rodada. E vai perder o Coritiba. Nossos abraços? Que hoje vão especialmente para os aniversariantes da semana. Amanhã é o dia de Ingrid, torcedora da Bahia, nossa querida produtora. Parabéns, Ingrid. E também para minhas irmãs, Sanayane e Sanayara. Beijo, meus amores. Grande abraço a todos vocês e até a próxima segunda. Uma ótima semana para todos vocês e até lá.